gente abrir, né, o primeiro painel em que nós vamos falar sobre tendências e soluções inovadoras em marketing digital, eu gostaria de convidar para compor, né, esse painel, Carla Martins. Carla, que é especialista em estratégia e marketing digital, com know-how na área de comunicação, relacionamento, transparência e gestão. Atualmente, ela compõe o grupo de investidores da V4 Company, né? E ela é reconhecida pelo comprometimento, valores profissionais, pessoais e constante aprendizado sobre pessoas, produtos, serviços, tecnologia e vida. Carla, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, fiquei realmente muito lisonjeada por poder estar aqui com vocês hoje, e certamente faremos um bate-papo bastante interessante aqui sobre o tema. Muito obrigada novamente. Que ótimo, Carla. Obrigada, viu, pelo seu acolhimento. E para compor esse bate-papo, né, junto com Carla, aqui nós vamos convidar Bruno Moreira. Bruno Moreira é cofundador da eKite, plataforma pioneira de gestão em marketing digital para alta performance, que atende departamentos de marketing, agências digitais em todo o território brasileiro. Bruno Moreira, ele é publicitário e atua há 15 anos com comunicação e marketing digital. Iniciou a carreira no setor de criação de agências de publicidade, né, e migrou para o marketing digital, coordenando estratégias. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Estou pronto aí para a gente trocar ideias sobre marketing digital. Que bom. Bom, marketing, todo mundo, a gente está o tempo inteiro conectado com marketing, né? A gente, na verdade, praticamente tudo é marketing. Mas eu já queria, então, Bruno, abrir esse momento com uma pergunta talvez até básica, para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui. Quais são as estratégias básicas mesmo para começar o marketing digital? Né? Certo. Pode começar aí com a gente. Bem, falar sobre estratégia de marketing digital, dá para a gente ficar horas e horas aqui conversando, porque existem infinitas estratégias, né? Mas pensando no básico, o que a gente tem que imaginar? Né? Que a jornada de compra hoje de qualquer cliente, de qualquer serviço, produto, ela inicia na internet, né? Na área hoteleira isso fica bem claro. E os clientes que estão buscando isso, né, quando eles estão querendo fazer algum tipo de contratação, eles vão iniciar, provavelmente, por um mecanismo de busca. Então, a estratégia inicial sempre é, né, como é que eu faço para aparecer para esse cliente que está procurando pelo meu produto? Pensando no mínimo aqui que tem que ter, né, você tem que partir primeiro de um site, né, você precisa ter um site, você precisa ter o seu lugar, a sua casa própria ali na internet. Até por muito tempo a gente achou que isso não ia ser, né, o site talvez um dia acabasse, a gente ia migrar tudo para talvez uma fanpage do Facebook, alguma coisa dentro de rede social, mas a gente foi entendendo cada vez mais com o tempo de que você não pode deixar, né, todo o seu coração ali do seu negócio, onde você recebe, né, o tráfego dos seus clientes todos num lugar que não seja seu, né? Uma hora você perde ali a sua conta do Instagram, por exemplo, você vai acabar perdendo esse controle. Então, o mínimo é você iniciar por um processo de site. Aqui dava para falar horas também sobre site, mas a primeira recomendação, talvez, que eu faço aí quando a gente vai pensar em site é, obviamente, no ramo, né, hoteleiro, a gente partir de uma plataforma que já seja feita para isso, que já entregue todas as integrações, a necessidade para que isso aconteça. Segundo, para aparecer, né, a gente fala muito sobre a encontrabilidade do seu site, né, você fazer os seus cadastros direito, você ter o SEO ali do seu site, mas uma coisa que o pessoal às vezes esquece na área de hotelaria é muito importante, é um bom cadastro no Google Meu Negócio. Né, se você não cadastrou ainda a sua empresa, seu hotel ali no Google Meu Negócio, você precisa fazer isso urgentemente. E de forma adequada. Né, muito normal, a gente só vai lá, faz um cadastro simples, mas você precisa colocar conteúdo, imagem, conseguir avaliação, né? Isso é o mínimo, a gente também pode falar aqui no decorrer da conversa, né? Só que isso, né, a gente sabe da disputa que é hoje no mercado aí, para que você consiga levar tráfego para o seu site, isso é o início. Você precisa pensar também que para gerar tráfego para o seu site, você vai precisar de anúncios. Vamos pensar pelo menos, começando pelo Google Ads, né? Que vai ajudar com que as pessoas realmente se encontrem, que você consiga disputar ali as primeiras colocações, você vai precisar fazer Google Ads, né? Você precisa ter esse tipo de estratégia.
A partir daí, quando você está fazendo isso, que eu posso chamar aqui de feijão com arroz, né, do marketing digital, existe, né, você vai poder imaginar todo o resto das estratégias que podem acontecer, né? Por exemplo, redes sociais. Eu costumo dizer que no marketing a gente tem ações, né, no marketing digital a gente tem ações que são ativas e ações que são reativas, né? O que eu falei até agora para vocês são ações reativas, né? Então, o Google Ads, a pessoa já está buscando pelo seu trabalho, está buscando por algo que ela queira, e ela pode te encontrar, você precisa aparecer. Já quando a gente está falando de redes sociais, é onde você tem a possibilidade de caçar o seu cliente, né? Você ser ativo. Então, fazer anúncios, fazer conteúdo que permita mostrar diferenciais, né, do seu lugar e fazer com que aquilo apareça, né, para o teu público específico é muito importante, né? A partir das redes sociais, quando a gente está falando de redes sociais, é que você também vai ter estratégia de conteúdo, né? Então, acho que hoje um grande diferencial para falar, para quem, principalmente para quando a gente é pequeno e está disputando com gigantes, o conteúdo é uma das principais formas de a gente conseguir se diferenciar, tá? Tentei dar um overview aqui, a gente tem bastante coisa para falar, mas eu acho que pensando em coisas básicas, esse seria o primeiro ponto. Então, já vou chamar a Carla aqui para a conversa. Você falou muito em conteúdo, né? Carla, quão importante que é a geração de conteúdo para a prospecção dos hóspedes? Então, Briana, antes eu vou complementar o que o Bruno falou, porque foi excelente a fala dele. E aí, pensando em estratégias de marketing, a gente pode pensar, além disso tudo que o Bruno nos trouxe, né, que eu acho que é bastante importante a gente ressaltar aqui o uso tanto do Google quanto das redes sociais, onde as pessoas estão mais hoje, né? E falando em redes sociais, a gente está falando numa estratégia de atração, como o Bruno bem explicou ali, né? Então, onde as pessoas não estão necessariamente querendo uma reserva no hotel ou na pousada, mas que elas podem ser atraídas por um anúncio bacana, por um anúncio que converse com o público, que esteja bem direcionado ali. E o público do Google já é um público que ele tem a intenção, quando ele faz uma busca no Google por hotel numa determinada cidade, se ele não está pronto para ir, mas ele em algum determinado momento da sua vida ele vai estar pronto para ir, porque ele pode estar iniciando uma pesquisa para em algum momento efetuar a reserva, né? Então é essencial que a gente esteja nesses dois canais, e aí pensando em estratégia de marketing, eu colocaria eles assim, é claro que em primeiro lugar, mas considerando tudo isso que o Bruno já nos trouxe aqui, falando de site, falando das próprias redes sociais, tem a questão orgânica das redes sociais também e tudo mais, né? E tem também, para além do Google Meu Negócio, o Google para Hotéis, que é extremamente importante que cada um dos hotéis que estão aqui nos assistindo, enfim, né, ou pousadas, que estejam lá também. Então, só complementando ali. Mas voltando aqui para a questão do conteúdo, eu costumo dizer que mercado bem informado, ele toma as melhores decisões, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente precisa, hoje em dia, além de entregar um bom produto, a gente precisa desenvolver o nosso mercado, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? A gente pode promover o conteúdo, ou algum conteúdo relevante para o nosso público, e converter os nossos leitores em possíveis hóspedes. Porque através do conteúdo, a gente chama isso de embalde marketing, inclusive, né? Através do conteúdo, a gente é encontrado, e, consequentemente, essas pessoas, essas leads, elas podem permanecer interessadas por nós, e aí até o momento de efetuar uma conversão e se tornar, de fato, nossas hóspedes, né? E hotéis e pousadas, assim, a gente sabe que eles precisam demais cumprir esse papel de informar realmente o seu público, né? Especialmente hoje, as pessoas não querem mais simplesmente um bom café da manhã e um colchão para dormir, né? Elas querem muito mais, elas querem viver uma experiência dentro do nosso hotel, dentro da nossa pousada, e aí a gente não tem mais a chance de conviver, assim, né, nessa era, sem entregar esse plus, esse a mais para o nosso público, né? Que é isso, que é a questão de trazer a solução através de uma informação, muitas vezes, né? E essa informação, a gente só precisa ter muito claro que ela precisa atender aos elevados níveis de qualidade que o nosso público procura hoje, né? Então, a gente não pode simplesmente jogar qualquer informação na internet, a gente precisa pensar em que informação a gente vai entregar, se essa informação realmente está solucionando alguma dor, ou tirando alguma dúvida, ou informando, de fato, o nosso público, né? A gente não pode simplesmente sair fazendo conteúdo aleatoriamente, é claro, né?
E aí, como eu falei, a gente trata isso no marketing como inbound, né, que é justamente a estratégia, que também é uma estratégia, inclusive, respondendo já na primeira pergunta, que é de distribuir conteúdo. Então, é basicamente isso, a gente distribui conteúdo a fim de engajar o nosso público, ou mesmo que não seja necessariamente ainda o nosso público, mas para poder converter essa pessoa que está engajada com esse conteúdo mais para frente, né? E trago, inclusive, algumas ideias de que tipo de conteúdo a gente pode fazer, né? Por exemplo, guia de atrações locais, o que tem na cidade, né? Como que a pessoa acessa determinada atração local, como é que funciona e tal. Lista de museus, por exemplo, né? Onde as pessoas podem que tipo de museu, que tipo de atração cultural está acontecendo na cidade para a pessoa visitar e tal, quais são os períodos que isso acontece. Locais para fazer compras também é uma opção, lista de restaurantes, os pratos típicos da cidade, então o que a cidade oferece de comida típica, dicas de passeio ecológico, então praias, trilhas, cachoeiras da região, e tudo isso linkado a conteúdo, tá? Então a gente precisa realmente escrever um pouco, detalhar um pouco cada uma dessas ideias, né? A história da própria cidade, onde a gente está, programação de eventos, de shows, por exemplo, vai acontecer algum festival interessante na cidade, então conta um pouco a história, quem é que vem, conta um pouco da história desses artistas, roteiro de viagem, né, então, por exemplo, como que a pessoa pode aproveitar a cidade em 3 dias, em 5 dias, em 7 dias, o porquê conhecer aquele local, então os porquês, eles são bastante interessantes, né, venha para a cidade X, por quê? E aí a gente pode explanar vários conteúdos aí. Disponibilidade de voos, por exemplo, novas disponibilidades, às vezes abrem possibilidades de voos, se não na nossa cidade, mas numa cidade próxima, como é que faz para chegar na cidade, é um outro conteúdo muito bacana e muito procurado na internet. Então, bom, como é que eu faço para chegar? Via terrestre, via aérea, se tem como chegar por mar, de que maneira eu consigo chegar naquela cidade, e aí a gente apresentar todas as opções, dicas de economia em viagem, por exemplo, como é que faz para visitar o local de uma maneira mais econômica, ou não, ou de repente se o hotel é um hotel de luxo, como que eu faço para fazer o turismo de luxo no local onde a gente está. Então, vejam que as opções são diversas, né? Basta a gente ter um pouquinho de criatividade, sair da caixa e se planejar para que a gente tenha um conteúdo aí interessante e, consequentemente, alcançar esse público que ainda está nessa coisa da busca, da procura, que não necessariamente está na nossa base ainda. E também, é claro, contribuir para aquele que já está na nossa base, né? Carla, Bruno, assim, segundo esse último relatório da Jones Lang LaSalle, 86% do número de hotéis no Brasil são hotéis independentes. É um número muito expressivo, né? E a gente viveu um momento inesperado, inédito, e quem não sabia nada sobre marketing aprendeu um pouquinho, fuçando, conversando com pessoas, né? Quem estava um pouco mais preparado, certamente aproveitou melhor as oportunidades. Mas, assim, com esse arsenal todo de ferramentas disponíveis, como eu, hotel independente, consigo elencar as ferramentas essenciais, assim, para executar ações de marketing digital? Queria ouvir os dois. Perfeito. Vou começar aqui. E quais são as ferramentas, né? Que todo mundo quer saber. Claro. Eu vou começar falando assim, fazendo um gancho com que a Carla comentou sobre conteúdo, né? A Carla deu ideias aqui muito boas e às vezes a gente, quando vai falar de conteúdo, a gente fica com medo, tá? Porque, como é que eu vou criar com tanto conteúdo? Já existe tanta coisa, assim. A verdade é que você precisa pensar se você está respondendo todas as perguntas dos seus clientes, né? Se você está respondendo aquilo primeiro, se você está fazendo isso bem feito, e aproveitar bem aquilo, né? Então, um exemplo que a gente está fazendo aqui de criação de conteúdo, que é esse evento, tudo que a gente está falando aqui vai poder ser cortado e distribuído na internet. Então, a gente tem um vídeo sendo criado aqui, né? Um evento que pode ser distribuído de várias formas, tá? Agora, puxando aqui, voltando para a ferramenta, por isso, né? Partindo disso, talvez a primeira coisa que a gente tem que pensar é em planejar. Então, talvez não seja uma ferramenta prática, que a gente vai falar aqui, um site para você entrar ali e fazer, mas eu posso dizer que a primeira ferramenta é você planejar. Não há como você resolver tudo
Se você fizer um diagnóstico do teu marketing digital, das tuas ações, né, você vai entender aquilo que precisa ser priorizado. Isso é fazer planejamento. Então, por exemplo, eu não estou conseguindo ter tráfego, eu não estou conseguindo ter, não estou conseguindo vender bem. Tipo, da onde vem o meu tráfego principal, da onde vem as pessoas que eu mais converto, para entender. No planejamento, uma coisa que faz muita diferença é você olhar, né, a concorrência. A gente diz que no marketing digital, para você conseguir vender, o primeiro passo é você fazer melhor que o seu concorrente. Então, eu vou falar assim, pensando em ferramenta. A primeira coisa que você pode fazer para benchmark, para entender o teu concorrente, é usar o próprio Google e jogar perguntas como, sei lá, hotel em Paquetá. Aí você vai ver tudo que tem lá, né, tudo que apareceu, e vai tentar entender se essa é a sua região, né, tudo que os teus clientes estão fazendo. Então, anúncios que eles estão pagando, você vai conseguir ver ali no Google, as avaliações que eles estão tendo, as imagens que eles têm no canal deles, né, dentro no site, você vai conseguir fazer essas avaliações. Uma ferramenta legal para você poder entender o teu cliente, também, o teu concorrente, quer dizer, é você acessar lugares como a biblioteca de anúncios do Facebook. Tá? Hoje eu acho que existe já a biblioteca de anúncios do Google e até do TikTok já tem, mas a do Facebook eu já usei muito. Você procura aí no Google, biblioteca de anúncios do Facebook. Eu consigo jogar, por exemplo, o nome do hotel e saber que tipo de anúncio que está rodando no Instagram. Eu consigo saber no que o meu concorrente está investindo, né? Quais são os anúncios que ele está divulgando. E assim eu posso tentar fazer um melhor, né, e avançar. Então, isso aqui seria o começo. Outra ferramenta, que eu vou até aqui, não é só de marketing digital, né, é ter um CRM. É muito comum, imagino que a Carla pega isso aí direto, você chegar numa operação, né, que não tem um CRM. Cara, o jeito mais fácil de você vender é vender para quem já te conhece. Então, como é que você está guardando, né, lidando com as informações de todo mundo que você já conseguiu vender? Então, isso precisa estar no CRM para que você faça essas ações. E, de preferência, né, uma ferramenta CRM integrada com alguma ferramenta de automação, que você já possa, inclusive, né, fazer disparos de e-mail, automatizações, né, até SMS, você já consegue fazer esse disparo para quem é teu público. Para complementar, eu diria também, né, a gente está cheio de estratégias para gerenciar, e talvez um caminho, né, o que o eKite faz, é quando a gente já tem um time de marketing, a gente fazer com que todas as estratégias estejam listadas no lugar e você consiga fazer o plano, lidar com tudo aquilo que você tem de ação rodando, entender os resultados, né? Você consegue fazer isso no eKite. Então, talvez ferramentas como de gestão de tarefas e projetos. Se você hoje não tem um time ainda para ter uma ferramenta que nem o eKite, para ter uma ferramenta mais robusta, né, faz sentido você começar isso, nem que seja com Trello, começar isso com Excel, mas você saber no que você está focando, né? Conseguir ter uma lista de tudo que está acontecendo para você saber se aquilo está dando certo ou não, e se você vai dar continuidade. Exatamente, né, Adriana, se me permite contribuir, o Bruno falou do CRM, de fato, a gente encontra muita dificuldade em relação aos hotéis, em relação ao uso do CRM, né, que é uma ferramenta tão poderosa aí, para a gente obter, guardar as informações, né, organizar as informações dos nossos leads, inclusive hóspedes, né? Então, essa é uma ferramenta fundamental hoje em dia. Inclusive, hoje já existem ferramentas que integram, por exemplo, né? Então, existem CRMs que fazem a integração com as campanhas de marketing digital que a gente tem ativas, ou seja, campanhas de WhatsApp, por exemplo, que é uma outra ferramenta essencial, que é o WhatsApp Business, né? Onde a gente está rodando uma campanha onde que a pessoa clica direto no WhatsApp para iniciar uma conversa. Ele não vem necessariamente num celular ou mesmo no WhatsApp Business na tela do computador, né? Ele vai direto, na tela do computador, mas ele vai direto já para essa ferramenta, que é o CRM, porque algumas ferramentas já possibilitam essa integração, e aí a partir dali a gente consegue organizar. Então, por exemplo, com quem que eu falei hoje, né? Se eu falei hoje com essa pessoa e ela fechou, ok, eu movo ela para um outro lugar ali, então ela vai para uma outra coluna. Se ela não fechou a reserva, eu deixo ela numa coluna ali onde eu sei que eu preciso ainda entrar em contato com ela novamente, fazer um follow-up ali até que ela feche a reserva, né? Até trazendo um dado aqui, para quem não sabe, falando em follow-up, por exemplo, em hóspedes, que a gente precisa conversar com as pessoas normalmente as vendas são mais consultivas, as pessoas querem entender mais da cidade, do hotel, enfim, para depois fechar, especialmente o hóspede de lazer, né? A gente
precisa de pelo menos 5 contatos com essa pessoa e ali no máximo 8, para efetuar uma venda. Então, a gente não pode conversar, receber um contato, por exemplo, no WhatsApp e falar apenas uma vez com essa pessoa e não entrar mais em contato com ela. A gente precisa criar essa cadência de contatos aí até que a venda seja efetuada. E se a gente não faz isso, outro hotel está fazendo. Então, a gente precisa se antenar para isso, né? Então, o CRM nos ajuda muito com isso. O WhatsApp Business está altamente interligado aqui com isso, né? Ferramenta de e-mail marketing, ela continua funcionando e funcionando lindamente, então a gente não pode abrir mão dela, tanto para a nossa base, quanto para cliente, para leads que ainda não vieram ao hotel, né? A gente, desde o momento que eles nos passam a informação dos seus e-mails ali, a gente mantém esse contato, esse relacionamento via e-mail marketing e tende a dar muito certo. Redes sociais como uma ferramenta também, porque elas são um canal, mas elas também são uma ferramenta de comunicação, né, de marketing. Chatbots, então, assim, ferramenta essencial hoje também. Mas eu prefiro atendimento humanizado. Ok, eu acho que sim, de fato, as pessoas buscam realmente atendimento humanizado, mas a gente não pode deixar de lado essas ferramentas que funcionam tão bem também, né? Especialmente, por exemplo, eu tenho um time comercial que ele tá atendendo ali de maneira humanizada. Mas será que esse time trabalha 24 horas por dia? O hóspede, ele quer a resposta rápida. E é como eu falo, né? Eu acho que uma coisa que precisa ficar na nossa mente é o seguinte: se a gente não dá a resposta rápida, o outro hotel pode estar dando, e a gente vai perder esse hóspede. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Bruno falou de site já anteriormente também, e além de site, landing pages, que são páginas de captura. São uma espécie de site, mas não com uma estrutura robusta de site, ela é apenas uma página onde a gente pode divulgar, por exemplo, um feriado que vai acontecer, um feriadão, uma data comemorativa, alguma oferta especial. Então, ferramentas são diversas aí que a gente pode usar, né? Bom, não tenho uma equipe de marketing, preciso montar um material de gráfico para colocar lá no meu Instagram, no meu Facebook, como é que eu faço? Tem o Canva aí para criação de peças gráficas, por exemplo, né? Que ele é super intuitivo, tem templates prontos e tudo mais. Então, ferramentas são diversas para esse mundo do marketing, basta a gente explorar todas elas, né? E saber, claro, minimamente como é que usa e explorar todas elas que o sucesso é garantido. E aí a gente também tem que entender que público, né? Existe um público ideal para o meu produto e eu preciso conhecer que público é esse, mas como que eu encontro esse público nesse ambiente da internet? Então, Adriana, mais importante do que encontrar o público ideal é ser encontrado por ele. A gente, de fato, precisa conhecer o nosso público, sem dúvida nenhuma, mas a gente precisa ser encontrado por esse público, né? Então, para isso, a gente precisa estar na internet, né? E aí eu costumo dizer também que estar na internet estrategicamente é como se a gente tivesse um letreiro gigante na fachada do nosso hotel sendo que ele está posicionado a partir desse momento, né, numa avenida de grande circulação, de movimento de pedestres e carros. Então, faço essa analogia com essa coisa dessa grande avenida e o nosso hotel ali posicionado com um letreiro gigante dizendo que nós temos vagas, que temos disponibilidade de quartos, porque é isso que a internet faz com o nosso negócio. Ela faz com que muitas pessoas passem a nos ver, a nos encontrar, a saber o que a gente oferece. Então, por isso eu ressalto aqui, né? É extremamente importante a gente conhecer o nosso público, e existem técnicas sim para que a gente conheça o nosso público, mas não adianta nada a gente saber quem é o nosso público e ele não conseguir nos encontrar. Né? Então, essa eu acho que é a grande dica aqui. E aí, como que, de fato, eu conheço esse meu público, né? Então, também existem diversas maneiras da gente conhecer o nosso público, que pode ser interagindo com ele, acho que perguntando para ele quem ele é, por exemplo, né? Essa é uma excelente forma da gente conhecer. A nossa base de dados nos diz muito também sobre quem é o nosso público. Então, a gente já tem um público lá, já tem uma base de dados, já tem uma base de clientes, de hóspedes que passaram por nós. A gente precisa analisar essa base para entender quem é o nosso público, fazer pesquisas realmente, né? Tirar feedbacks aí
de como que foi a estadia conosco, conversar com o nosso público pós-estadia, extremamente importante isso, para conhecer, para entender os anseios, o que ficou faltando, o que não ficou faltando, saber se ele indicaria o nosso hotel, e aí isso a gente vai fazendo tudo com essas informações, a gente vai fazendo essas correlações que são importantes justamente para a gente entender quem é o nosso público, né? E voltando ainda à parte do ser encontrado, é importante também a gente saber onde está o nosso público, porque a gente não pode simplesmente estar em qualquer lugar na internet, né? Então, a gente já falou aqui do Google Meu Negócio, do Google para hotéis, a gente tem estratégias, por exemplo, de Google Ads, né, de Google de anúncios patrocinados, de ligação no Google, estratégia de Facebook, de conversão, de remarketing, por exemplo, de YouTube, de TikTok, de LinkedIn, mas as opções são inúmeras, como o Bruno bem disse, só que a gente precisa saber onde que está o nosso público. Se a gente tem um público mais jovem, talvez ele esteja no TikTok, por exemplo. Se a gente tem um público mais corporativo, LinkedIn, quem sabe? Né? Se a gente tem um público que é mais imediatista, talvez ali um público que não está muito afim de ficar pesquisando na internet, mas que prefere uma comunicação mais rápida, talvez Google Ligações a gente encontre ele, mas aí para isso a gente precisa testar. Se a gente não sabe essas informações, a gente não sabe de onde que é o nosso público, como que a gente vai fazer para encontrar ele, ou a gente não tem esse estudo de público prévio, a gente vai ter que fazer testes. Então, a gente vai testar um canal, vai testar outro canal, vai testar uma estratégia, vai testar outra estratégia, até a gente chegar no nosso público desejado, público ideal. E é basicamente isso que a gente precisa entender sobre o nosso público, tá? Interessante, né? Qual a importância do papel desse gestor mesmo, né? Em ter essa sensibilidade de olhar para esse movimento, para esses dados, para essas informações, né, sempre questionando mesmo, como você falou, a gente observa ainda, né, enquanto consumidor, algumas até negligências mesmo, né, você está o tempo inteiro, hoje, até mais rápido do que antes, dando informação do que você quer, né, você está sinalizando o tempo inteiro, hoje, no ambiente da internet, o que está legal, o que não está legal, e a gente ainda percebe uma lentidão por parte da gestão ali, de transformar aquilo em movimento, em ação, em algo concreto, né? E aí eu queria até que vocês compartilhassem um pouquinho, que vocês lidam o tempo inteiro com os hoteleiros, também os hoteleiros independentes, né? Assim, quais são as principais dicas que vocês podem dar de forma bem prática, né, para esse hoteleiro, os alertas que eles precisam ter, para que eles consigam realmente evoluir nessa comunicação com o marketing digital, né, para ter mais eficiência aí nos seus resultados? Eu começo, inclusive, já fazendo isso, juntando com a última fala aqui da Carla, né? A primeira coisa é que se você já é uma operação acontecendo e você já conhece quem é que realmente costuma comprar de você, você entender bem o seu ICP, né, que a gente chama que seria o perfil ideal de cliente, né, o Ideal Customer Profile, vai fazer com que você possa fazer com que as suas ações fiquem focadas nesse público, que é uma vantagem que você tem sobre quem é grande. Eu sei que talvez uma das maiores dificuldades, né, de um hotel independente é que a sua disputa no marketing digital ela não está só com os seus concorrentes, ela também está com os grandes portais, né, as plataformas de reserva, né, todas essas empresas estão pagando pelo mesmo espaço que você. Então, o que você pode ter como diferencial? Você saber exatamente quem é seu público, porque eles estão atirando para um público bem maior, estão dando um tiro de canhão, né? Você sabendo bem quem é o seu público, você fazer ações de conteúdo, tudo focado nisso. Você ser local, né? Eu imagino que já devem ter falado muito nisso, né? Você usar estratégias locais, porque normalmente um TripAdvisor, um Trivago, um Booking, quem está também pagando por aquilo, vai tentar fazer algo mais genérico. Você conseguir ser local. Né? Estratégias, inclusive, nos próprios anúncios, né? O que eu vejo muito na área hoteleira é a gente querendo que a pessoa venha fazer a conversão no meu site para que eu não tenha que pagar a comissão, né, para que eu possa reduzir essa comissão. Então, às vezes, você fazer anúncios que já apresentem o teu valor ali, o teu preço de alguma forma, que diga isso, né, dentro do que é possível, para que o cliente entenda que se eu fechar com ele, né, eu tenho um tipo de
de negociação especial, né, você conseguir divulgar esse tipo de coisa. Porque hoje é muito difícil você estar fora, né, dessas plataformas. A gente sabe que principalmente no início de uma operação, ou quando você está tentando, né, tracionar, você precisa estar nessas plataformas, porque elas, inclusive, vão mostrar imagens, vai mostrar quem é você e vai te apresentar para o mercado. Você vai fazer parte desse resultado, né? Então, essas são algumas ideias, né? Vou deixar a Carla aqui complementar. Então, acho que essa questão do conhecer o público, realmente, ela é fundamental, né? Ter um planejamento de marketing também é extremamente importante. Inclusive, para os hotéis, a gente sabe que a gente tem ali uma curva de reservas, então a gente precisa entender dessa curva de reservas e trabalhar junto dela, assim, ou com ela, né, para pensar nesse planejamento de marketing. Dica, nunca um planejamento muito longo, a gente não pode olhar, a gente até deve olhar, ter uma visão de longo prazo, é claro, mas a gente precisa olhar para cada 3 meses, por exemplo, então a gente planeja e replaneja a cada 3 meses, é claro que sempre com antecedência, né, estar atento aos canais que o nosso público usa, que era aquilo que eu falava anteriormente, não adianta nada eu estar no TikTok se o meu público não está lá. Então, a gente precisa entender onde é que está o nosso público, interagir com esse público, né? Porque mais do que estar presente nas redes sociais, mais do que ter essa presença digital, a gente precisa interagir com o nosso público, né? Se alguém faz um comentário, mesmo que ele seja negativo, a gente vai ter que conversar com essa pessoa. Se ele for um comentário positivo ali, um review positivo, a gente vai agradecer, vai usar como prova social, mas vai conversar com esse público realmente, né? Vai dar uma atenção especial também para a nossa base de contatos, ou seja, para o público que a gente já tem, pessoas que já estiveram no nosso hotel e essa base que a gente tem. Como eu falei, né, utilizar lá anteriormente também, utilizar o conteúdo para a geração de novos leads. O motor de reservas, ele precisa estar sempre atualizado, assim, então a gente até enfrenta muito essa dificuldade de que o motor de reservas, ou ele não está atualizado, ou ele muda, e a gente aqui, o pessoal do marketing acaba não sabendo, e aí as estratégias não conversam, então isso tem que estar muito junto, mas de qualquer maneira o motor de reservas, ele precisa estar sempre atualizado, né, com as ofertas, enfim, com aquilo que está acontecendo, o nosso site também, então uma oferta passou, um feriado passou, tira ele do ar, coloca um outro logo, para que tenha esse dinamismo também. A gente precisa ficar de olho em quem levanta a mão, né? Quem levanta a mão é quem conversa conosco, quem faz esses comentários, quem, por exemplo, se a gente está distribuindo algum conteúdo e essa pessoa pediu para receber mais informação, uma newsletter, alguma coisa assim, a gente precisa olhar com muito carinho para esse público, porque é um público altamente engajado e interessado. A gente não pode, em hipótese alguma, abandonar as nossas redes sociais, especialmente porque se a gente abandona, dá uma sensação de casa abandonada realmente para o hóspede, né, para quem está olhando, para quem está buscando ali na internet. Então, tem que estar constantemente atualizado. A nossa base de clientes precisa ser prioridade nas ofertas, ou seja, tem uma oferta, quem é que é o meu público prioritário? A minha base, né? Vamos pensar em retenção, vamos pensar naquele público que eu não preciso adquirir, que eu já adquiri, eu já paguei por ele uma vez, e ele é um público que me custa muito menos, né? Então, é claro que eu vou distribuir a minha oferta, mas eu vou dar uma atenção especial para a minha base primeiro, criar esses laços com a comunidade local, isso que o Bruno trouxe recente agora também, estar à frente do nosso concorrente, especialmente nessas estratégias de marketing. A gente não pode achar que, porque ele não faz, eu também não vou fazer. Não, a gente precisa estar na vanguarda, né? E sempre, claro, que possível contar com um especialista realmente de marketing, porque faz total diferença e, de fato, a gente sabe que também sozinhos os hotéis e pousadas não conseguem fazer tudo o que precisam fazer, né? Então, precisam de ajuda. E aí contem com profissionais especializados, porque sem dúvida nenhuma faz toda a diferença. E acho que é basicamente isso o que eu trago aqui de principais dicas de marketing. Eu achei interessante você colocar essa questão do especialista, porque qual a realidade que a gente observa, né, na hotelaria independente? Essa personalidade toda que a hotelaria independente entrega, que é incrível, né?
mas muitas vezes a gente tem ali um gestor que ele está envolvido em uma série de processos, né? Então, o gestor, ele está ali fazendo a gestão do seu empreendimento, mas ele também, ele precisa dar conta da contabilidade, ele precisa dar conta... Então, assim, ele está envolvido em uma série de processos e, às vezes, a gente tem a impressão que o marketing, a gente pode deixar para depois, ou pode fazer por meio de alguém da minha equipe que a gente entende que, de repente, não tem toda essa especialização, esse entendimento. Quando vocês foram relacionando aí a quantidade de ações que a gente pode fazer, né? Então, assim, são muitas, é um plano bem elaborado, né? E às vezes a pessoa tem até a impressão de que é caro investir num outsourcing, uma parceria, né? Vai custar. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho disso mesmo, né? Da gente, às vezes, entender em que a gente é muito bom, enquanto gestor ali do meu hotel, isso aqui sou eu, né? Eu tenho que dar conta. Mas o que eu posso também ter essa colaboração de empresas que estão aí, que podem facilitar, e esse olhar também, né, não focado ali no custo em si, mas qual é o valor dessa parceria? Acho que é bacana vocês tocarem nesse assunto aí. Exatamente, o dono de hotel, o hoteleiro, o gerente, as pessoas que estão ali na gestão, elas estão, claro que focadas em fazer o negócio dar certo, e ter profissionais que ajudem, que contribuam para que o negócio dê certo, faz total diferença, né? Não adianta a gente achar que uma pessoa, ou enfim, mesmo que a gente tenha mais de uma pessoa ali no time e tal, que vai conseguir abraçar, e a menos que ela seja um especialista nisso, ele não vai conseguir dar conta daquilo que tem que dar em questão de estratégias de marketing realmente, né? A menos que, de fato, ele seja um especialista e só faça aquilo. E aí, por quê? Porque aqui, brevemente, a gente já falou em diversas possibilidades, mas que se desmembram em muitas ações, né? Então, quando a gente fala de marketing, é um mundo realmente bastante complexo, no sentido de que existem muitas possibilidades, muitas variáveis, e é um mundo de testes, né? A gente precisa fazer um teste aqui, não dá certo, faz outro teste ali, a gente precisa estar, inclusive, disponível para isso, para que a gente consiga achar o melhor caminho ali, pensando em marketing. E, de fato, uma coisa é certa, o gestor do hotel, o gerente, o dono, o time comercial interno, ele precisa estar focado na venda, na conversão, é claro, mas a geração de lead, a geração desse público, administrar essas ferramentas todas da internet, realmente, se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse de que contrate um profissional, mesmo que não seja uma grande empresa, se não puder, mas pensem nessas estratégias de maneira planejada, de maneira organizada, para que dê certo. A gente não pode simplesmente achar que fazer um impulsionamento de post, por exemplo, vai resolver o nosso problema, porque não vai, né? Ele é muito mais complexo do que isso. Então, contem sempre com especialistas em cada uma das áreas para que o negócio dê certo de fato. Complementando, é muito difícil você fazer uma operação de marketing, ela funcionar sem ter alguém dentro, né, da empresa que manje alguma coisa. Manjar alguma coisa não significa que você tenha que entender como operar um Google Ads, né, esse tipo de coisa. Agora, você saber mais, você ter uma visão de como acontece o marketing digital, vai facilitar que você contrate uma assessoria, por exemplo, que nem a V4, né? Ou que você contrate uma agência, que você contrate uma consultoria, vai facilitar que você tenha essa visão para contratar. E quando você está contratando uma empresa como essa, isso vai, num primeiro momento, baratear o teu custo, porque você está dividindo aquele time de marketing que está fazendo isso com você, com outras empresas, então você já vai acelerar o teu processo, você vai ter um know-how, né? Então, a Carla está executando marketing para vários hotéis, já teve essa experiência, então se eu trago ela para mim, ela já vem muito mais mastigada, já passou por muito mais, tem uma experiência muito maior para saber o que pode dar certo para mim, fazer os testes, né? Então, é bom sempre iniciar, né? Existem agências, assessorias, de tudo que é tamanho, de tudo que é tipo. Se você pegar aqueles, talvez no começo da nossa conversa aqui, o básico, né? O feijão com arroz que você tem que fazer, comece focando naquilo, né? Tendo aquela prioridade de como é que está esse meu feijão com arroz, porque não faz sentido você já começar, né? Tipo, vai dar uma ansiedade, tá? Pessoal, já se prepare para ter uma ansiedade se você sair procurando por estratégias possíveis de marketing digital. Pô, mas agora tem o Snapchat, agora tem o TikTok, fazendo não sei o que, agora veio o Kawaii. Cara, não tem que reinventar essas coisas, você não tem que ir para lá. Aquilo tem uma porcentagem muito pequena do seu público. Então, conheça o público, acha a pessoa que pode te ajudar, né, para fazer com que a tua informação, a tua mensagem chegue até ele,
tá? E depois passa a mensagem certa, né? Basicamente isso. Bruno, e se tratando de marketing, o futuro já é o presente, né? Então a gente está sempre um passo ali. E eu queria então que você trouxesse para a gente um pouquinho, né? O que vem pelo futuro do marketing digital, né? Na geração de estratégia, de conteúdo, o que você pode colaborar com a gente aí? Sua futurologia. O pessoal adora no marketing digital, né, fazer esse exercício de futurologia, né? Talvez agora que a gente está em outubro, está chegando a hora dos posts, né, Carla, chamadas tendências para, né, 2023, né, começa a aparecer agora. Nós vamos falar de coisas que são possíveis, né, tangíveis. Uma delas é o marketing conversacional. Tá? O marketing conversacional, basicamente, ele está muito relacionado ao atendimento do cliente ali com chatbot, né, que a Carla comentou, mas o marketing conversacional ele é uma estratégia de marketing que ele vem, hoje você atende o cliente do topo do funil até o final, né, todo um atendimento com ajuda de inteligência artificial, com ajuda de, também com pessoas ali, mas que você execute tudo isso ali dentro de um chat, por exemplo, e que esse mesmo chat pode ser usado em outros lugares, né? Então, isso é uma estratégia mais chamada marketing conversacional. A gente até deu algumas ideias aqui, né? Mas eu vejo muito isso acontecendo na área de turismo, né? Eu chegar num site e um chat vir me atender, e eu fazer todo o meu processo por ali, né? Tipo, todas as perguntas necessárias, tudo que for preciso para que eu vá até a contratação de um quarto, por exemplo, acontecendo no mesmo lugar, tá? Isso faz todo sentido, é uma das coisas. Uma coisa bem palpável também como a gente falou várias vezes aqui de conteúdo, é falar sobre o conteúdo criado pelo seu cliente, né? Então, a gente pensa em conteúdo, pensa muito o que nós vamos fazer de conteúdo para distribuir. Mas você transformar o seu ambiente num lugar que a gente pode chamar assim, instagramável, né? O que o meu cliente, quando ele chega aqui no meu lugar, ele pode criar algo que vai sair na rede dele para divulgar, né? Então, às vezes, você vê aí algumas estratégias, tipo, isso é muito mais fácil com hotéis, né, temáticos, né? Hotel fazenda, que você coloca em algum lugar que a pessoa possa bater uma foto, né? Dando um exemplo simples, mas basicamente você criar um ambiente para que o seu cliente possa criar o seu conteúdo. E talvez para facilitar a vida de quem está criando marketing, uma das coisas que está hoje já bem fácil de utilizar, assim, que eu gosto, eu já venho utilizando, é a própria inteligência artificial para a criação, tá? Um exemplo simples, né? Tipo, a gente sabe como é difícil criar um conteúdo. Existem programas, que nem o Writesonic, o Jasper, né, que são plataformas que você consegue, ela te ajuda a escrever com inteligência artificial. Você coloca um tema, ela vai te ajudar a escrever. Isso já está sendo muito utilizável, não é algo tanto que o futuro só vai trazer isso para talvez um valor mais próximo, né, do que a gente possa pagar. E a mesma coisa para a criação de imagens, né? A gente sabe como é difícil hoje você ter uma produção de imagem, você pagar por um banco de imagens. Existem ferramentas de inteligência artificial que nem o DALL-E, né, que inclusive a Microsoft está usando no concorrente dele, que eles lançaram essa semana, do Canva, né, que é o designer, e que você diz algo e ele cria essa imagem para você, né? Então eu crio lá, tipo, agora de Halloween, né, estamos chegando nessa fase, eu escrevo, então, abóbora na janela, com uma luz dentro, não sei o quê, e ele cria essa imagem para mim, e eu vou adaptando ali a inteligência artificial para ele me entregar isso, sem que eu tenha que precisar de um designer para ir até o final disso, ou até fazer toda uma compra num banco de imagens, né? Essas seriam talvez umas visões assim do que eu vejo acontecendo muito próximo já para o futuro do marketing digital. Gente, que delícia, quanta preciosidade aqui compartilhada. Tenho certeza que está todo mundo aí super feliz, né? Animado. E a gente está só começando, tá, gente? A 6ª edição do Polo Brasileiro de Hotéis Independente. Tem muita coisa ainda. E aí eu queria, então, pedir para vocês deixarem as considerações finais, né? E já agradecer mesmo essa generosidade de vocês, né? Em compartilhar tanta coisa rica que é do dia a dia, que eu tenho certeza que também é feedback dos relacionamentos que vocês têm com os clientes, né? Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, eu que agradeço realmente o convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, sem dúvida nenhuma, aprender muito também, porque eu acho que essa é a grande sacada de um evento como esse, né? E deixando como consideração final, fiquem atentos ao marketing, às estratégias de comunicação e marketing hoje, porque é o que, nesse momento pós-pandemia, a pandemia nos ensinou isso, né? A gente precisa se comunicar, a gente precisa estar na internet, a internet é o meio aí
que veio para ficar há muitos anos, né? Há anos atrás, quando eu era criança, eu jamais podia imaginar que a gente poderia estar aqui, num momento como esse, compartilhando aqui a tela e falando com pessoas de diversos lugares do Brasil.